Olá, meu nome é Felipe Insunza. Olá, meu nome é Felipe Groba, eu sou gerente de projetos no IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e eu estou aqui para contar um pouco da importância do investimento social privado em equidade racial dentro do Pacto de Promoção da Equidade Racial. Mas, afinal, o que o investimento social privado, o ISP, em equidade racial, faz dentro do Pacto? Bem, como vocês já devem ter notado, dentro do Índice ESG de Equidade Racial, o IER, no seu nível 3, é incorporada a dimensão do investimento social privado. Na verdade, esse investimento social privado previsto no Pacto, ele foi uma demanda existente para que as empresas, além de buscarem maior equidade racial dentro de seus quadros, através de políticas afirmativas contempladas no nível 2 do IER, façam também investimentos para mudar a realidade para fora de seus muros, ou seja, realizando investimentos sociais que tenham como objetivo ou como premissa a diminuição da desigualdade social com esse corte racial. Como vocês podem ver nesse documento que foi disponibilizado, o fluxo do investimento social privado é bastante simples. Então, existe um investimento social de referência, um ISRI, que é calculado pelo Pacto a partir dos dados demográficos dessa empresa, ou seja, do desbalanceamento entre colaboradores negros e não negros dentro dessa empresa, vis-à-vis a representatividade de negros nos territórios em que a empresa opera. Depois que esse investimento social de referência é definido, o Pacto prevê uma alocação desse investimento social privado entre diferentes causas e temas que têm como objetivo endereçar a questão da equidade racial. Após a alocação desse budget de investimento social privado existir por cada uma das empresas, então que a empresa vai ao mercado, digamos assim, buscar os projetos, ou intervenções, ou organizações que realizem esses projetos e que causem essas transformações que foram ambicionadas. Ou seja, então, aqui parte-se primeiro de um investimento social de referência, que é um valor em reais, depois uma alocação desses reais por diferentes causas e temáticas, e depois a escolha das organizações ou projetos que vão ser realizados para mudar essa realidade. E só lembrando que a escolha das organizações e dos projetos fica totalmente a critério da empresa. O pacto, ele simplesmente dá um pouco das diretrizes do que esses projetos devem privilegiar, de modo a maximizar o seu impacto para endereçar a questão da equidade racial no Brasil, da desigualdade racial no Brasil, mas não é o objetivo do pacto aqui direcionar quais ONGs ou quais projetos devem ser apoiados. A primeira pergunta que vem, então, tendo em vista aquele fluxo, é exatamente como é calculado esse ISRI. Bem, na verdade, esse ISRI segue uma fórmula, é uma fórmula razoavelmente simples e que basicamente parte do percentual de negros nas geografias em que a empresa opera e o desbalanceamento que essa empresa tem entre negros e não negros, tendo em vista essa representatividade regional, óbvio, considerando também o número de colaboradores dessa empresa e um valor, que aqui vocês podem encontrar mais detalhes no sumário. Bem, o que essa fórmula automaticamente gera de consequência? Bem, a primeira consequência é, quanto maior o desbalanceamento racial da empresa em benefício de não negros, versus a representatividade racial das empresas nas regiões em que ela opera, maior o ISRI da empresa. Então, a desproporção, quanto maior a desproporção, maior o ISRI para uma empresa que tem o mesmo número de colaboradores. No entanto, duas empresas podem ter o mesmo desbalanceamento proporcional, mas uma empresa que tiver mais colaboradores, que for maior, portanto, terá um ISRI maior. Então, duas empresas com a mesma desproporção, o mesmo desbalanceamento, poderão ter ISRIs diferentes a depender do número de colaboradores. A última informação, já que essa conta considera ocupações que têm como requisito ensino superior ou acima e que não demandam ensino superior, normalmente ocupações de ensino fundamental e médio, até uma construção do pacto de dar maior peso a essas ocupações de ensino superior, justamente para incentivar uma busca de maior equidade também nas posições hierárquicas mais altas ou de liderança. Portanto, o déficit racial de um colaborador em ocupação que tem ensino superior como um pré-requisito acarreta o dobro de ISE na comparação com o déficit de um colaborador numa ocupação de ensino médio ou
fundamental. Além disso, até uma premissa do pacto, né, para atrair o maior número de empresas possíveis e que torne exequível esses planos de investimento social, foi definido um teto por grupo econômico ao ano, um teto máximo de ISC de R$30 milhões ao ano. Bem, como é feito o cômputo do ISP, do Investimento Social Privado em Equidade Racial, e atribuições de pontos no IR nível 3. Então, como vocês devem ter visto lá nos documentos que resumem o impacto, basicamente, você, a depender da proporção do ISRI que você realiza, você pode ganhar até 0,2 pontos. Estando limitado ali, você não pode saltar mais de um terço do seu déficit, né? É justamente para evitar um fenômeno, como já falado, como o greenwashing ou o próprio blackwashing, que seria possível. A ideia aqui é que a empresa, o principal norte da empresa deve ser buscar um equilíbrio entre o IR para o IR nível 1. Evidentemente, ela adota as ações afirmativas e faz investimentos sociais para dar um indicativo para a sociedade que ela está endereçando essas questões internas e também externas. Então, o máximo que uma empresa poderia ganhar de pontos é 0,2, que é uma quantidade bastante considerável de pontos, que é feito em proporção a quanto por cento desse investimento social ela realiza. Bem, existem aqui algumas premissas justamente para fazer com que esse ISC seja realizado de modo mais estratégico e representativo possível, né? Uma das premissas, né, é de que esse investimento deve ser feito considerando uma representatividade regional e também que traga, alavanque iniciativas de lideranças negras. Então, aqui dando um exemplo, se uma empresa tem 30% de seus colaboradores no Rio de Janeiro, 70% de colaboradores na Bahia, ela deverá realizar cerca de 30% do seu ISP no Rio de Janeiro e cerca de 70% do seu ISP na Bahia, justamente para evitar que uma empresa concentre todos os seus investimentos ali onde está o seu headquarter ou a sua matriz, que ela possa também endereçar as questões sociais onde ela está presente. Bem, uma outra maneira também que foi construída dentro do pacto para evitar que as empresas aloquem todos os seus investimentos num tema específico é colocar teto de quantos pontos elas podem ganhar por tema. Como vocês devem já ter visto nessa tabela aqui abaixo, é sugerida uma alocação de recursos desse ISA para diferentes temas, tem uma certa flexibilidade para as empresas. Então, espera-se que entre 20% e 40% do ISA vão para investimentos sociais nas áreas de ensino técnico superior, de 15% a 35% de ensino médio, de 15% a 30% para o ensino fundamental, de 10% a 20% para o ensino infantil e primeira infância e de 20% a 35% para as áreas de direito, vida, combate ao racismo, cultura, empreendedorismo e mercado de trabalho. Justamente aqui a ideia é de que a questão da desigualdade racial e social que existe no Brasil seja endereçada nos seus diferentes estágios de desenvolvimento até o acesso ao mercado de trabalho, seja desde a primeira infância até o ensino técnico superior ou mesmo outros mecanismos de geração de emprego e renda, como empreendedorismo, por exemplo. Além disso, é buscado aqui no pacto também que os investimentos tenham uma proporção cada vez maior feitas em organizações de lideranças negras, ou seja, organizações que tenham 50% mais um de suas lideranças sendo negras. Então, vejam que essa proporção para as principais rubricas sai de 15% em 2023, vai para 20% em 2024 e alcançaria 30% de 2025 em diante. No caso do pilar de direito, vida, combate ao racismo, cultura, empreendedorismo e mercado de trabalho, a alocação desses investimentos para serem computadas dentro do pacto seria exclusivamente para organizações lideradas por negros. Bem, uma das consequências que surgem dessa alocação é a seguinte, como eu falei, essa representatividade regional, e também que uma empresa que tenha, por exemplo, um ISE de 10 milhões, ela poderá ter, no máximo, 3,5 milhões de seu ISP da rubrica de ensino médio computada para o cálculo do IR nível 3. Ou seja, ela pode eventualmente fazer 20 milhões de investimento em ensino médio, mas o que irá computar para o seu cálculo do IR nível 3 será apenas até o teto de 3,5 milhões. E aqui também, por último, nesse exemplo número 3, que esse percentual de organizações negras beneficiadas, organizações ou projetos ou intervenções lideradas por negros deverá aumentar gradativamente até 2025, tendo exclusividade para esse pilar específico de direito, vida, combate ao racismo, cultura, empreendedorismo e mercado do trabalho.
Bem, existe aqui também uma tabela que vai anexa, um exemplo na tabela que vai anexa e também um arquivo Excel que estará à disposição de todos os participantes do programa. Bem, mas aqui surge uma outra questão, né? Se existe um investimento de referência, algumas causas, algumas áreas que esse investimento deve ser alocado, mas quais são os pré-requisitos para que o meu investimento social privado seja, de fato, considerado para o cômputo do ISC e, portanto, do IR nível 3. Então, se a gente fosse pensar uma pequena ficha para todo investimento social feito pela empresa, então, imaginando essa ficha teórica que, eventualmente, as certificadoras poderão adotar, os critérios de elegibilidade estão ali nas linhas 1.A, 1.B e 1.C. Ou seja, para poderem ser computados esses investimentos, é preciso que você atenda a alguns critérios. Senão, esse investimento, embora seja muito bem-vindo, todo investimento social privado é muito bem-vindo por parte das empresas, eles não necessariamente seriam computados para o Pacto de Equidade Racial. Então, o primeiro requisito é de que os beneficiários sejam dos projetos e intervenções sejam exclusivamente ou majoritariamente negros. Aqui, quando eu falo majoritariamente, é tendo em vista a proporção da região em que eles estão. Então, digamos no estado como São Paulo, em que 35% da população é negra, que esses projetos tenham mais de 35% de negros entre seus beneficiados. E, claro, sobretudo, para que os beneficiários desses projetos não sejam colaboradores das empresas, até porque se forem ações tendo o objetivo de beneficiar colaboradores das empresas, elas não são consideradas um investimento social privado, são consideradas um investimento nos ativos da própria empresa e também, de certo modo, algumas delas são ações afirmativas, então elas não poderiam ser contadas duas vezes. Então, aqui no caso, investimento social privado, esse investimento deve ser realizado para não colaboradores da empresa. No tópico 1.B, o investimento tem que ser realizado nos locais em que a empresa tem atuação. E no ponto C, de que seja dentro daquelas 5 áreas de investimento do pacto, aquelas causas de educação e mercado de trabalho e combate ao racismo. Aqui, por último, é importante que as certificadoras e as empresas tenham esse cômputo se a empresa tem liderança negra, porque a depender da área de investimento, esse vai ser um fator bastante considerado também. Além disso, existem algumas características desejáveis, que são boas práticas, não são mandatórias, mas que são desejáveis justamente para maximizar esse impacto do investimento social privado. Ou seja, que essa intervenção e essa iniciativa seja escalável, de modo que, se for do desejo da empresa e da organização, ela possa crescer e atingir mais beneficiários sem perder a qualidade desse serviço e desse impacto. Outra possibilidade que é muito bem-vinda, está imaginando o investimento social privado como uma ferramenta de inovação social, é a possibilidade que essa intervenção se transforme em uma política pública. E, por último, que exista um monitoramento de resultados e medição de impacto. Como a gente tinha conversado, falado anteriormente, o objetivo do pacto é fazer fazer com que toda a sociedade se envolva na solução desse problema. Então, nós acreditamos que todos esses pontos, essas boas práticas, serão muito importantes para gerar cases positivos, para que mais empresas, até mesmo concorrentes, venham a se inspirar pelo que as empresas têm feito, seja alavancando iniciativas escaláveis, políticas públicas ou mesmo apresentando medições de impacto e monitoramento desses resultados. Tudo bem? Então, essa sessão aqui diz muito respeito à elegibilidade desses investimentos. Aqui a gente traz algumas pouquíssimas questões que são bastante simples, que seriam abertas à interpretação pela certificadora. Uma delas é a distribuição territorial do investimento. Então, digamos que uma empresa opera em quase todos os estados do Brasil, inclusive no estado de Roraima, por exemplo. E, eventualmente, não existe no estado de Roraima, onde essa empresa teria que fazer um investimento para que seja computado, não existe uma organização ou intervenção social que tenha como beneficiário o combate ao racismo ou mesmo o ensino superior. Então, aí ficaria aberta a interpretação pela certificadora, permitir que essa empresa demonstre, olha, não existe nenhuma possibilidade de investimento aqui em Roraima, negociar, digamos assim como é feito no trabalho de auditoria, conversar com os auditores para entender qual seria a melhor maneira de endereçar isso, talvez no estado limítrofe onde a empresa opera, por exemplo. Mas aqui é uma questão que está aberta à interpretação pela certificadora.
Aí, digamos, uma outra possibilidade também é de que alguns projetos sociais, eles não têm necessariamente um corte temporal tão claro. Então, pode ser que o mesmo projeto social enderece ou apoie alunos no ensino médio, do ensino técnico e até mesmo no ensino fundamental. E aí, digamos que uma empresa apoie essa organização, né? Em qual rubrica que ela deveria computar esse investimento? Do médio, do técnico ou do fundamental? E aí a gente acredita, claro, né, que se a empresa está fazendo um aporte para essa organização, não tem por que ela deixar de ganhar pontos, porque não existe essa clareza. Então, poderia ficar a cargo da certificadora justamente escolher dessas rubricas onde essa empresa ainda não tenha feito investimentos. Bem, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado da explicação e um abraço.